Fala pessoal, boa noite. São 21 horas e 10 minutos. Está começando mais um Fórum 21. Eu sou o William De Luca, jornalista, apresentador deste humilde programa. Hoje, num dia tão importante, no dia 20 de novembro de 2019, dia onde a gente celebra o Dia da Consciência Negra, onde a gente ainda precisa falar e precisa falar cada vez mais sobre racismo no Brasil. É um problema longe de estar terminado. E para me ajudar a pensar soluções para isso, eu estou trazendo aqui a Bianca. Peraí, eu quase espirrei. A Bianca Santana, jornalista, escritora e pela Uniafro faz parte da Coalizão Negra por Direitos. Boa noite, Bianca. Boa noite, muito obrigada. Muito bom estar aqui nessa conversa. Eu estou recebendo também o Marcelo Carvalho, que é fundador do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Faz um trabalho muito bom, inclusive. Já demos entrevistas para as mesmas entrevistas juntos, né, Marcelo? Boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui. Boa noite, é um prazer estar falando contigo, né? Já conversamos ou dialogamos por algumas entrevistas e agora pessoalmente. Eu quero começar perguntando, esse tema é muito sério e a gente vai tentar traçar algumas linhas para pensar como é que a gente, pelo menos, pensa melhor sobre ele. Os dados estatísticos deixam muito claro que o racismo institucional é uma realidade. Não tem como negar dado, né? Então, uns exemplos, por exemplo. Segundo a PNAD contínua de 2017, a renda média de trabalhadores negros é R$ 1.570, pardos R$ 1.606 e brancos R$ 2.814. O desemprego é maior entre pardos pretos do que a população branca. Que mais? A taxa de analfabetismo é quase o dobro entre pardos e pretos do que entre brancos. Quando a gente fala em ensino superior, a situação inverte. A porcentagem de brancos com 25 ou mais anos que tem ensino superior completo é de 22,9%. É o dobro da porcentagem de pretos e pardos com diploma, 9,3%. Os homicídios. Na década entre 2006 e 2016, a taxa de homicídios de negros cresceu 23,1%. No mesmo período, a taxa de não negros caiu 6,8%. Olhando esses dados, eu vou começar com a Bianca. Bianca, parece que brancos e negros vivem em países diferentes no Brasil, né? Vivem. E é importante até essa sua introdução para a gente também compreender que negros no Brasil é essa soma de pretos e pardos. Quem declara preto ou pardo. E muitas vezes as pessoas dizem, mas esse tom de pele diferente, né? Eu tenho uma pele mais clara que a do Marcelo, por exemplo. E ambos somos negros. E quando a gente olha para esses dados, é como se pretos e pardos estivessem sempre muito perto nos indicadores sociais e muito distante das pessoas brancas. Isso para todos os indicadores. Então, quando você diz, né, de dois países, é isso, é um país apartado. A gente fala que o Brasil não teve apartheid, isso não é verdade. Quando a gente olha esses números, são dados completamente diferentes. Uma discrepância gigante, né, do que é a vida da população negra do que é a vida dessa população branca. Eu acho que o Marcelo caiu da conexão aqui, já ele deve estar entrando de novo. Então vamos aproveitar falando também sobre esses dados mostram para a gente, né, não tem como a gente negar o racismo, foi o que eu falei, é impossível negar o racismo olhando para os dados. Mas pessoas negras, homens negros, mulheres negras, pardos e pardas também sofrem racismos sutis diariamente. Queria que você falasse um pouco, especialmente para eu que sou branco, para quem está assistindo que é branco e não consegue compreender a dimensão do que uma pessoa preta passa, como é que é esse racismo cotidiano, racismo sistemático? Qualquer pessoa negra num país racista vive discriminações cotidianas. E eu já chamei essas discriminações de racismo sutil. E hoje eu revejo. Porque ela é uma situação, muitas vezes, não nomeada de forma explícita. Então, permite sempre aquela dúvida. Mas será que é isso mesmo? Será que não foi outra coisa? Talvez será que foi racismo mesmo? Será que foi racismo mesmo? Será que não é outro motivo? E até essa dúvida gera uma dor profunda, uma violência, uma angústia muito grande em quem sofreu essa violência.
Então, isso que eu também já chamei de racismo sutil, acho que não, é uma violência de fato, é uma discriminação, e é muito perverso. E muitas vezes acontece quando a gente está muito preparada ou despreparado, nos contextos variados da vida. É óbvio que um garoto como o Lucas, lá de Santo André, 14 anos de idade, levado da porta da casa dele, muito provavelmente pela polícia, pelo carro de polícia naquele momento, e não saber onde está esse menino, talvez essa seja a fase mais perversa do que é o racismo na sociedade brasileira. Mas se manifesta também nesses outros dados que você disse, de renda, de emprego, e no cotidiano. Então, assim, vou te dar os exemplos mais recentes, porque eu podia ficar aqui a noite inteira te contando outros. Mas hoje eu vivo num prédio de classe média alta, em São Paulo, e uma amiga negra, jornalista, veio trabalhar em casa comigo. A gente tinha uma reunião de trabalho para fazer, eu não fui para o escritório e pedi para ela vir até a minha casa. O porteiro negro, que me conhece, pergunta para essa minha amiga, quando ela diz o número do apartamento: ah, mas você vai até lá, você é a faxineira? Por que a necessidade de fazer essa pergunta? Primeiro, ela poderia ser a faxineira, mas ele faria essa pergunta para uma mulher loira, para uma mulher branca? Por que ela não poderia ser a minha médica que veio me atender em casa? Por que ela não podia ser advogada, jornalista, que de fato ela é? Porque esse é o lugar pré-determinado para mulheres negras no Brasil. Então, as pessoas nos veem nessa posição de subalternidade e o tempo todo, cotidianamente, nos mostram isso, das mais variadas formas. Então, teve uma outra vez, eu numa sorveteria, e veio uma senhora, eu numa sorveteria, eu estava tomando um sorvete, e ela me perguntou: ai, mocinha, a minha empregada foi embora. Você não tem, assim, uma prima ou uma amiga para recomendar, para eu poder contratar? Eu respondo para ela: poxa vida, eu também estou precisando de recomendação. A senhora também não tem assim, uma prima, uma amiga para me indicar? E aí ela levou um susto, porque é nessa hora que a pessoa entende o que ela fez. Ela foi racista. Que informação ela tinha sobre mim para dizer, para fazer uma... Além de você ser negra, né? Obviamente tem a ver com o fato de eu ser negra. E eu poderia aqui te citar muitas outras formas de discriminação. As pessoas, elas inventam histórias muito loucas na cabeça delas para compreender uma situação a que elas não estão acostumadas. Um outro exemplo, eu tô com meu filho, meu primeiro filho era um bebê, e eu estava com ele no sling, no parque. Aí as pessoas me viram no parque, uma mulher negra com um bebê no sling, e uma pessoa me perguntou: a sua patroa não se incomoda de você sair com ele carregando desse jeito? Para ela, era mais fácil imaginar esse conflito entre patroa e empregada do que achar que eu podia estar simplesmente com meu filho no sling do parque. E isso, o tempo todo, é confrontado com a gente, entendeu? Porque as pessoas, às vezes eu penso, poxa, essa pessoa, ela não podia guardar para ela? Porque ela é racista, ela tem essa interpretação do mundo, é nesse lugar onde ela coloca as pessoas negras. Mas ela precisa dizer, e é uma loucura, porque parece que as pessoas têm essa necessidade de verbalizar que aquele lugar não te pertence. Ó, você não deveria estar aqui fazendo o que você está fazendo, seu lugar é outro. E aí, das formas mais bizarras, elas te dizem isso. Eu entendo e eu compreendo. Acho que o Marcelo está conseguindo entrar de volta. Oi, Marcelo. Me ouvem? Estamos ouvindo bem, vendo bem. Alô? Oi, você ouve a gente? Beleza. Estou ouvindo. Voltei. Então, Marcelo, aqui, a primeira pergunta que eu fiz para a Bianca, e eu queria que você respondesse também, é sobre os dados estatísticos que eu falei no começo do programa, mostram que negros e brancos parecem viver em países diferentes mesmo no Brasil, né? Certo. Pela realidade que a gente percebe, sim. Porque negros têm menos acesso aos bancos acadêmicos, menos acesso aos postos de decisão. Então, a gente vive num país diferente, né? Um país que dá oportunidade para uns e não dá oportunidade para outros. E a Bianca estava contando para a gente agora sobre uma outra forma de racismo
menos gritante, né? Esses dados sobre a desigualdade entre negros e brancos no Brasil deixam claro que o racismo institucional existe, mas além dele tem os racismos mais sutis que negros e negros sofrem diariamente. Você que hoje lida com esporte também, você que é do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas discriminações que você, como homem negro, e que você observou nessa sua vida, mais sutis em relação a homens negros e mulheres negras. Eu acho que o que mais me incomodou ao longo da minha vida, o que mais me chamou a atenção, é a limitação de espaços que existem para negros e para brancos, né? Que é algo que não está escrito, não está formalizado, mas existe, e é uma barreira que a gente tem uma extrema dificuldade de ultrapassar. Eu digo isso porque eu tenho inúmeros amigos que, para entrar em determinado espaço, eles se sentiam extremamente constrangidos. Espaço físico mesmo, loja, shopping. Isso, espaço físico. Eu tenho uma experiência na minha vida que eu nunca mais quero repetir, mas que eu cometi um erro, que foi um amigo não conseguia entrar numa determinada loja para comprar uma roupa, e como nós tínhamos o mesmo tamanho, eu entrei e ele entrou do meu lado, eu experimentei a roupa como se fosse para ele. Então, eu experimentei a calça e ele me dizia, tá bom, não tá bom. Eu experimentei a camisa e ele me dizia, tá bom, não tá bom. Na saída da loja, ele pagou e eu entreguei a sacola para ele. Então, existe esse espaço delimitado que muitas vezes é uma barreira que a gente não consegue ultrapassar, e ela pode nos afetar tanto na questão da educação, né, de entrar numa universidade, como na questão de trabalho, de não acreditar que a gente pode estar naquele posto de trabalho, né? Vocês falaram sobre educação, eu quero aproveitar para agradecer a todo mundo que está assistindo aqui, agradecer ao Daniel Miage, que está aqui sempre, Ione Tiengo Bender, a Flávia Moraes, Natércia Bukowitz, um beijo Natércia, me acompanha desde lá do Deluca Entrevista, Jonathan Lima, quem mais? Por enquanto, eu já falei do Daniel Miage, e o José Márcio Tavares, agradecendo todo mundo que está assistindo. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber as notificações. A Natércia comentou aqui, impressionante relato da Bianca sobre a indagação do porteiro. São tantos casos. Os casos, como a própria Bianca falou, são casos que ela passaria a noite inteira falando sobre. O Daniel Miage mandou uma pergunta aqui para a gente. Bianca, Marcelo, o que vocês acham de brancos utilizarem elementos negros como roupas, ou o cabelo Rastafari, o cabelo Black Power? É um debate que a gente vê muito, né, sobre a tal da apropriação cultural. O que é apropriação cultural? Acho que a Bianca pode explicar para a gente o que é essa apropriação cultural e se ela realmente é ruim. Tá. Vou te contar, então, uma história um pouco mais longa de um texto que eu escrevi numa época em que falaram muito sobre o turbante. Uma mulher de Curitiba que disse ter um câncer e estava com turbante no ônibus, agredida por uma mulher negra. Não sei se vocês se lembram desse episódio, já tem aí alguns anos. Antes desse episódio, eu achava que essa conversa de apropriação cultural, ela não tinha muito sentido, não era um problema tão grande, a gente tem problemas maiores. Tem aí nós morrendo e não se interessa tanto falar do cabelo raspar de uma pessoa branca. Mas esse episódio me fez mudar radicalmente de opinião. Porque aquele debate ganha uma proporção que o extermínio da juventude negra não ganha. Então, de repente, o direito de uma mulher branca usar um turbante sem ser questionada por isso era o assunto mais importante do período. Nada era mais importante a ser discutido. Naquele momento, a gente tinha terreiro já começando a viver uma violência brutal de pegar fogo. A gente tinha, como sempre, casos de extermínio de pessoas desaparecidas e nenhum desses assuntos era importante. De repente, questionar. Mas eu tenho o direito de usar? Por que estão dizendo que eu não posso? Ficou muito evidente para mim o quanto, no imaginário social, a branquitude pode tudo. Então, como assim vocês querem questionar pessoas negras me falando se eu posso ou não fazer alguma coisa? Vocês estão loucos? No Brasil, as pessoas brancas podem tudo. Naquele momento, eu entendi do que se tratava a apropriação cultural. É um debate que nos mostra o quanto, num país
em que a gente chama, né, dessa branquitude acrítica, ela tem a plena noção de que tudo ela pode. E ela pode se apropriar dos símbolos de luta de um determinado povo, dos símbolos religiosos de um determinado povo, como mercadoria. Como, e daí? Eu vou usar, para mim, não mesmo, mas eu vou usar aqui do jeito que eu quiser, porque eu posso. E aí eu acho que esse é o ponto. Talvez, no futuro, esse debate não faça sentido. No momento que a gente vive do Brasil, de ser um país extremamente racista, em que as pessoas negras estão sendo exterminadas, olha os dados, o genocídio da população negra cresce. Nesse momento do Brasil, você tem pessoas negras dizendo: não quero que usem nossos símbolos de luta. Não é o caso da branquitude acatar e compreender que nesse momento possível, talvez seja melhor não usar determinados símbolos e não praticar isso que se chama de apropriação cultural? Eu acho respeitoso, solidário. E a hora que a gente conseguir, então, resolver essa situação mais crítica, aí, quem sabe, a gente acha que tudo bem todo mundo usar dread no pelo. Mas hoje, quem morre é o menino de dread que está lá na quebrada e é perseguido por polícia. O menino branquinho, loiro, que está no jardim usando dread, é bonito, é massa, é maravilhoso. Então, esse debate a gente compreender de forma mais profunda. Deixa eu voltar para o tema da educação. Respondida a pergunta do Daniel Miage, os especialistas todos dizem que a educação é a porta de entrada mais importante para a ascensão social. A gente teve aqui no Brasil, na última uma década e meia, um avanço muito grande nesse sentido, né? Os dados ainda mostram que ainda há uma disparidade muito grande entre negros e brancos com diploma universitário, mas esse número foi muito maior, né? Eu lembro da letra dos Racionais, que dizia, em 92, a cada 10 estudantes universitários, apenas 2 são negros. Uhum. A letra de Diário de um Detento. Então, esse dado já foi muito pior, né? Eu queria que o Marcelo agora começasse respondendo qual a importância das cotas raciais e que papel tem a educação na vida, o acesso à universidade para um jovem ou uma jovem negra. Eu acho que a educação é o ponto que a gente precisa mais tocar quando a gente fala em um país que quer diminuir a desigualdade racial, né? Porque, conversando a respeito da baixa presença de técnicos e dirigentes negros no futebol, por exemplo, a alegação maior que se ouve é que negros não estão qualificados para ocupar aquele cargo. Então, se coloca tudo na questão da educação. Então, eu acho que abrindo portas para cada vez mais negros se qualifiquem, a gente vai quebrar essa barreira, vai mostrar que isso também é uma falácia. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem no futebol, por exemplo, uma quantidade muito grande de ex-jogadores que hoje são treinadores e dirigentes, e, na verdade, eles são apenas ex-jogadores. Muitos deles não se qualificaram, mas a gente quer a qualificação das pessoas negras para ocupar esse cargo. Então, eu acho que a educação tem um papel muito chave, fundamental, quando a gente quer diminuir a desigualdade racial. E eu acho também que, na minha opinião, o fundamental a gente vai começar a perceber, através das cotas, um aumento de exemplos positivos para as crianças, né? As crianças vão perceber haver uma maior quantidade de médicos, de engenheiros, de juízes, mas tudo isso provocado por uma oportunidade que foi dada à ascensão dos negros. Então, eu acho que o ensino, a educação, é o papel principal. Mas eu acho que a gente tem que ser pelas cotas. Não adianta vir com aquela história de vamos melhorar o ensino básico. A gente está no Brasil há mais de 100 anos que terminou a escravização dos povos negros e ninguém nunca se importou com o ensino básico, com o ensino fundamental. Só se discute isso quando a gente levanta a questão das cotas. Ou seja, na verdade, ninguém quer dar oportunidade para nós negros. As pessoas querem sempre arrumar uma desculpa para não dar essa oportunidade. Então, eu acho que a gente tem que bater e brigar muito para que as cotas se mantenham, porque é através delas que a gente vai conseguir melhorar esse cenário. Isso que você falou sobre o exemplo. Tem uns meses atrás eu estava pensando e perguntei para as pessoas lá no Twitter, quem não me segue lá, @deluca.
quantos médicos negros a pessoa já visitou na vida? Eu perguntei, quantos dentistas? Quantos fisioterapeutas? E quantos enfermeiros vocês veem negros quando vocês vão no hospital? E as pessoas iam lembrando. E quantos professores negros vocês tiveram? Eu tive um professor negro na escola. Eu não tive um professor negro na universidade. E aí, isso que você falou, tipo de exemplo, é exatamente isso, assim. Bianca, a mesma pergunta para você. Educação é chave por muitas razões. A Lei 10.639, de 2003, que é uma lei que obriga o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira em todas as escolas, ela é importantíssima também para educar crianças não negras. Além das crianças negras poderem conhecer a própria história e uma perspectiva que não fala só dos negros escravizados, né? Que amplia mesmo um repertório de luta, de conquista, de descobertas, de cultura. Ela é importante também para as crianças não negras compreenderem que essa história de um mundo que conta só a Europa, ela não faz sentido. Que as pessoas negras também são protagonistas de coisas positivas, de coisas interessantes. Acho que a educação antirracista para toda a sociedade, ela é extremamente importante. E para as pessoas negras, como o Márcio já disse, é essencial. Quando eu olho, por exemplo, a trajetória da minha família, a minha avó foi empregada doméstica, minha mãe foi empregada doméstica, e tinha uma coisa muito forte com a educação, e apesar de todas as dificuldades, ela chegou à universidade ainda nos anos 70, numa universidade particular. Ela estudou economia e nunca pôde trabalhar como economista, mas o acesso dela ao ensino superior transformou a história da minha família. Permitiu, por exemplo, que eu não precisasse trabalhar como empregada doméstica e traço um ciclo muito diverso que perpetua o Brasil desde o período da escravidão. Então, a educação, ela é, sim, uma possibilidade gigante de ascensão social, de transformação de toda uma comunidade. Porque quando uma pessoa negra estuda mais, além de ela se beneficiar, ela beneficia também os seus pares. Então, eu, uma menininha, a minha mãe, ela trabalhava desde os 5 anos de idade. Mesmo que ela frequentasse a escola, ela não tinha muita condição de auxiliar aquilo com a família. Eu, como podia só estudar, pude, por exemplo, colaborar com a minha avó para que ela se alfabetizasse. Então, a minha avó idosa aprendeu a ler e escrever porque tinha ali uma neta que tinha condição de fazer isso por ela. E ali, né, muito um movimento de educação popular. Eu cresci na zona norte de São Paulo, na Fabi Fernão Dias, e desde muito novinha eu me engajei nos movimentos de educação popular, porque a gente para ensinar os nossos camaradas e as nossas camaradas. É assim desde sempre. Hoje eu faço parte, com muito orgulho, de um grupo chamado NEAFRO, o Movimento Negro, que tem 32 núcleos de cursinhos comunitários em periferias de São Paulo, 2 no Rio de Janeiro, mais 30 espalhados por São Paulo. E é maravilhoso o que a gente vê de transformação na vida da meninada. Você falou de médico negro, por exemplo, tem o doutor Kleber Firmino, que foi aluno no cursinho pré-vestibular, estudou medicina em Cuba e hoje é um médico psiquiatra que atende no SUS, mas também tem o seu consultório e que mostra para a meninada preta que dá sim para ser médica depois de fazer o cursinho popular. Que a universidade também é um caminho viável para todas e todos nós. Mas isso, desculpa, estou falando muito, só para concluir uma ideia. Pode ficar à vontade, Bianca, o tempo aqui é livre. Então, tá bom. Que o movimento negro faz desde sempre. Então, a gente sabe dessas experiências de mulheres negras alfabetizadas ainda no Brasil colônia escravocrata. A Esperança Garcia foi uma mulher que, no século XVIII, no interior do Piauí, sabia ler e escrever, e escreveu uma carta de denúncia para o governador do Piauí, contando dos maus tratos a que ela e a sua comunidade eram submetidas. Então, quando uma pessoa negra, historicamente, alcança mais escolarização ou aprende mais, ela coloca isso em benefício de toda a sua comunidade. Nossa, Frente Negra Brasileira alfabetizava as pessoas. Então, não é de hoje que a gente sabe que a educação é o caminho para uma transformação coletiva mais profunda. E não é à toa que a educação hoje tem sido alvo e tão atacada. Não é à toa que a educação hoje seja o alvo prioritário.
porque aí a nossa maior possibilidade de transformação desse país racista num lugar de mais igualdade. Já que a gente não conseguiu... Fala, Marcelo, fala. Já que a gente não conseguiu acabar com as cotas porque elas estão na lei, a gente vai acabar com as universidades públicas. Acaba com todas as universidades, acaba com permanência estudantil, porque a gente precisa de cota para o acesso à universidade, mas a gente precisa de políticas de permanência, senão a meninada não consegue cursar, não consegue continuar no curso. Então, essa destruição, ela é gravíssima. E a lei de cotas, eles o tempo inteiro jogam com a possibilidade de revogação, e a gente não vai permitir. Pelo contrário, a gente vai ampliar as cotas no ensino superior para pós-graduação, para docência. Algumas universidades têm, mas isso tem que ser política pública no país todo. Porque também é importante ter docentes negras e negros. Eu dei aula no curso de jornalismo, né, no curso superior, e eu era a primeira professora negra de muitíssimos alunos e alunas. Isso é um absurdo. E a partir do momento que você tem ali uma professora negra, você é convidado a fazer uma pesquisa que, de repente, você não faria se você tivesse uma professora ou um professor branco naquele lugar. Então, isso vai mudando o ecossistema todo, sabe? Além de transformar a vida de uma pessoa, muda todo um ecossistema. Eu vou aproveitar que vocês entraram nesse assunto de ataque e destruição. O que a eleição do presidente Jair Bolsonaro impacta na vida de homens e mulheres negras? Agora, começando com a Bianca. Aproveitando que você deu essa suspirada. Aproveitando que eu estou com muita raiva. Porque como é possível a gente ter o nome do presidente da República envolvido na investigação do assassinato de Marielle Franco e isso continuar, a gente toca a vida normalmente? Como é possível viver num país em que o presidente da República é suspeito? É um nível de indignação muito grande. Um presidente que tem ligação com as milícias, e todo mundo sabe disso, e que faz as práticas mais racistas e perversas, não só no discurso, mas também nas políticas, que ataca mulheres, que ataca pessoas negras, e que tudo que propõe é de destruição de direitos. Esse sujeito, ele evoca aquilo que há de mais racista no Brasil, que existe desde sempre, mas que por um tempo tinha vergonha. E aí ele era um deputado louco, falava coisas ensandecidas. De repente, ele é potencializado, provavelmente por interesses internacionais, que a gente também não consegue mapear exatamente o que aconteceu. Ele é eleito, tem uma facada suspeitíssima também, e vira presidente da República. E começa a propagar um discurso de ódio que abre espaço, por exemplo, para aumentar o número de violência brutalmente nas ruas. Então, não só a política de o Estado exterminar a população negra, como convidar os cidadãos racistas a executarem também com as suas próprias mãos. Então, o cenário que a gente vê é de uma gravidade enorme e eu não consigo compreender a nossa tranquilidade diante de tamanhos ataques. Meu filho, a gente estava jantando aqui, 11 anos de idade. Ele perguntou para mim, mas mãe, por que as pessoas não vão para a rua e param tudo? Porque não dá para aceitar. Eu falei, filho, eu também quero essa resposta. Por que a gente não faz isso ainda? E a gente ainda tem também o excludente de ilicitude, né, Bianca? Que você não comentou. Nem chega ao pacote ouro. Mas afeta diretamente a vida dos jovens negros da periferia, né? Diretamente. Uma proposta desse governo federal, que vem pelo senhor Sérgio Moro, que chama de pacote anticrime, um nome marqueteiro, porque de anticrime não tem nada. Proposta de segurança pública, todas e todos nós queremos. Quem morre assassinado por arma de fogo é o nosso povo. É óbvio que a gente quer segurança. A gente quer que um menino como o Lucas possa comprar um refrigerante na esquina da casa dele e volte em segurança, não que ele desapareça. Então, segurança pública é uma pauta nossa. Mas quando a gente olha essa proposta, esse tal desse pacote, ele não tem um dado sequer que mostra como é que vai reduzir criminalidade. Tudo que tem ali é ideologia racista que propõe maior encarceramento e extermínio da população negra. Então, essa história de ampliação de excludente de ilicitude, que foi barrado no GT penal da Câmara Federal,
mas que vai ser votado logo mais no Senado, queriam votar hoje o pacote Moro no Senado, Dia da Consciência Negra, é uma provocação imensa, mas a gente conseguiu barrar essa votação hoje. O que diz essa ampliação excludente de licitude? Que caso o policial, militar, ou civil, ou exército, o agente de segurança, nem fala de segurança, o agente, usar a arma de fogo ou matar alguém porque estava ali sofrendo uma violenta emoção, e outros termos, essa pessoa nem precisa ser julgada. Então, se hoje a polícia do Brasil é a que mais mata no mundo, sendo legal, proibido, com risco de processo, criminalização, etc., o que vai acontecer se esse agente policial tiver a licença para matar? Isso é um absurdo até com os próprios policiais. Porque esse menino que está na rua com a arma e que vai atirar em alguém, depois não vai conseguir dormir, não vai conseguir comer direito, ele também destrói a vida dele, ele está sendo bala de canhão para esses caras de colarinho branco, como eles gostam de dizer, que estão ali mandando e lavando as mãos deles. Eles deixam a responsabilidade na conta desse policial que está ali exposto na rua. Então, a gente precisa compreender esse discurso de segurança pública e conversar mais com a maior parte da população. Porque a segurança de todas as pessoas e dos policiais é uma pauta nossa. Eles se apropriam e, num discurso marqueteiro, querem prender e matar, que não vai resolver nada. Só vai ampliar o genocídio e não vai melhorar a segurança pública. Marcelo, mesma pergunta. Como é que você vê o impacto da eleição do Jair Bolsonaro para a vida dos negros e negras no Brasil? O impacto maior que a gente observa pelo observatório, por exemplo, são as declarações, né? Parece que se abriu o esgoto, sei lá, que se abriu o quê? Que as pessoas estão cada vez mais demonstrando o seu ódio e a sua intolerância nas redes sociais, nos estádios de futebol. A gente percebe que os racistas hoje não se escondem mais para propagar o seu ódio. Então, isso me assusta muito, né? Porque a gente vai precisar todo um trabalho para se unir de novo, para poder enfrentar todo esse ódio que tá sendo nos afetando, né? Porque o racismo, ele nos mata, como bem disse a Bianca, no dia a dia, mas ele nos adoece, né? Aquele que não morre adoece, porque a gente tem que estar sempre construindo e reconstruindo a nossa autoestima, a nossa mente para não adoecer e não se abalar, mas tudo isso provocado por um discurso oficial que a gente percebe não só no Brasil, mas como em diversos países do mundo, onde as pessoas que deveriam ter o maior bom senso estão expressando preconceito contra negros, contra imigrantes, e isso está trazendo uma revolta muito grande, assim, né? Por outro lado, eu vejo também uma maior união das pessoas negras. Assim, eu percebo que a gente está começando a ter de novo um grupo mais unido, as pessoas estão começando a expressar o seu descontentamento. Eu acho que também está sendo um ponto positivo. E uma coisa que eu ouvi, até comentando com a Bianca, quando ela falou da questão de armar a população, ou o jovem morrer, eu ouvi de um amigo aqui de Porto Alegre, militante, que ele disse que a melhor maneira da gente combater essa questão do armamento, por exemplo, né, é dizer para eles que nós vamos nos armar, nós negros, e nós vamos nos armar para revidar o que a gente sofre. Porque certamente quando a gente comentar e alertar que nós vamos nos armar para enfrentar essa guerra, o porte de arma não vai ser mais liberado, né? Porque, na verdade, o porte de arma está sendo liberado não para nós. Mas quando a gente disser que, olha, nós vamos nos armar também para revidar o que acontece, com certeza essas leis de liberação de arma, elas não vão passar em lugar nenhum. Inclusive, Marcelo, uma curiosidade, vocês devem saber, a NRA, a National Rifle Association, é uma associação de armamentistas dos Estados Unidos. Eles sempre defenderam, obviamente, a liberação das armas. Quando os Black Panthers, os Panteras Negras, surgiram, eles começaram a comprar armas. E aí, nesse momento, pela primeira vez na história, a NRA começou a falar contra a venda de armas. Não, precisamos impor alguns limites, não é todo mundo que pode comprar. Então, é muito curioso, né, que quando
as pessoas negras começam a comprar armas, eles falam, não, peraí, não é para todo mundo, tem que liberar mais ou menos. Acho que dá um exemplo do que você acabou de dizer. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo, lembrando, pedindo para vocês se inscreverem no canal, clicarem no sininho para receber as notificações aqui no canal da Fórum. Eu tenho mais uma pergunta agora, uma para o Marcelo e uma para a Bianca, que são mais específicas. Eu vou começar com a Bianca. Bianca, a literatura é uma forma de mudança social. Todo mundo sabe o impacto que ela tem na vida das pessoas. A gente tem visto um crescimento do número de autores e autoras negras, tanto sendo lançados quanto sendo lançados por grandes editoras. Que impacto esses lançamentos, essas obras desses artistas negros têm contra o racismo institucional? Uma das formas de você também destruir um povo é destruir a forma como ele produz conhecimento e o conhecimento produzido por ele. Então, uma das faces do genocídio da população negra no Brasil é o epistemicídio. É o não reconhecimento da nossa produção científica, intelectual, da nossa literatura. Então, as mulheres negras, elas escrevem, e os homens negros, a gente produz literatura desde sempre. É que as grandes editoras não nos publicavam, os jornais de grande circulação não noticiavam os lançamentos, não resenhavam as obras. Então, tinha assim, essa imagem de que não existia uma literatura negra no Brasil. O que não é verdade, essa literatura existia. Mas um jeito também eficiente de nos examinar é ignorando aquilo que a gente produz, ignorando pessoas negras como escritoras ou escritores. E graças ao trabalho árduo de muitas pessoas e de gerações, para citar, por exemplo, o trabalho de Quilomboje, o Cuti, a Esmeralda, o Márcio, desde 1978, estão na luta por uma literatura negra, literatura negro-brasileira, produzindo e abrindo espaço também nas grandes editoras. O Cuti conta uma história muito perversa que ele viveu, de quando uma determinada editora brasileira estava produzindo muitos autores, publicando autoras e autores perseguidos pelo regime militar. E quando ele mandou um livro dele de contos para essa editora, eles leram, acharam o texto muito bom, qualidade literária ótima, mas que aquilo incitava uma violência racial que não fazia sentido no Brasil. E não publicaram o livro dele. Ele publicou de forma independente. Então, esse jeito como até o próprio mercado editorial brasileiro e até a esquerda branca brasileira lida com a produção negra foi muito perverso ao longo dos anos. E graças a esse movimento de negras e negros, eles perceberam que a gente vende. Então, não é à toa também que as editoras grandes começam a publicar pessoas negras. A hora que começa a vender muito, porque a gente tinha tido, em 1960, Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, foi uma explosão de vendas, traduzida para várias línguas e tal. Mas também foi muito conflituoso esse processo na vida dela. Mais recentemente, a gente volta a ter mulheres negras best-sellers. E aí, o mercado, né, o capitalismo quer dinheiro e lucro. Então, o que a gente mais vê hoje são essas editoras comerciais, que tem editores e editores brancos, seu comercial branco, é todo mundo branco, mas publicando mulheres negras. Em alguns casos, as mais vendidas dessas editoras são mulheres negras. Então, agora, eu acho que a gente está assim... O Alan da Rosa diz isso, eu acho que ele tem muita razão. A gente produz literatura, mas a gente também quer os meios de produção. A gente também quer as editoras. A gente também quer participar do controle desse fluxo, né? Mas, pensando agora em quem lê, é maravilhoso perceber o que acontece quando uma menina ou um menino negro recebe na escola o livro de uma autora ou um autor negro e lê aquilo, se identifica e fala, nossa, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade de que eu também poderia ser escritor ou escritor. Então, esse movimento é maravilhoso, né? De abrir perspectiva de vida, abrir caminhos. E outra coisa que a literatura faz por nós, que me parece essencial, é poder imaginar possibilidades de futuro. É ter pessoas negras, personagens, constituindo vidas diversas e apontando também caminhos para a gente trilhar na política. A arte se adianta, a literatura se adianta, mostra para a gente possibilidades de futuro. Sem contar que a maior parte desses livros de autoria negra nos permite conhecer
perspectivas da nossa história que a gente não conhece. Então, para citar, por exemplo, Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor. É um catatal de 950 páginas que conta a história da Kendé, uma personagem que nasceu em África, foi sequestrada, foi escravizada no Brasil e viveu tudo que a gente ouve dizer em profundidade. A Ana Maria, ela narra para a gente detalhes desse período da história do Brasil que a gente não conhece. Essa mulher enriquece, compra a própria alforria e volta para a África, que também foi um movimento importante que aconteceu e que a gente não aprende em outro lugar. Então, a literatura, ela também tem feito esse papel de nos permitir narrar outras histórias sobre nós mesmos. Isso é uma potência enorme. Olha, só para exemplificar o que a gente fala sobre racismo, uma notícia que chegou agora, um professor da Unesp, em Bauru, foi esfaqueado, ele foi xingado de macaco na rua, e aí ele foi tirar satisfações com o agressor e foi esfaqueado. Segundo a PM, ele teve duas perfurações, uma no ombro e outra no tórax, mas aparentemente não corre risco, ele está fora de perigo, foram lesões superficiais. E esse mesmo professor, em 2015, foi vítima de pichações racistas no banheiro da universidade, picharam macaco nos banheiros da universidade. Então, a gente falando sobre racismo, a gente falando sobre o Dia da Consciência Negra e essas notícias não param de chegar. Xavier, ele é uma referência imensa, ele é uma referência no campo da comunicação, uma referência no movimento negro, uma figura importantíssima. Diz que ele foi xingado de macaco numa loja, num comércio, ele reagiu a essa agressão, né, verbalmente, discutiu e aí pegaram um canivete e o agrediram fisicamente. Eu também recebi a notícia de que ele está bem, o que é um alento, mas isso mostra também o conflito racial no Brasil se aprofundando. Então, né, como o Márcio disse antes, estava todo mundo ali guardado nos bueiros. Agora, além de falar qualquer coisa, tem o direito de fazer o que quiser. Até pegar um canivete contra um professor negro, um intelectual importantíssimo, uma referência. É um absurdo. Marcelo, deixa eu perguntar para você agora em relação ao esporte. Nós temos uma maioria, ou pelo menos quase todos os esportes, a participação de muitos atletas negros. Em alguns esportes eles são, inclusive, maioria. Mas em quase todos os esportes também dirigentes e técnicos são minoria. Aqui no Brasil, se não me engano, a gente tem um clube que tem um diretor, tem um dirigente negro, nem um presidente. Marcelo, você está aí? Deu uma travada. Marcelo? Travou. Acho que não, acho que o Marcelo travou. Então, enquanto o Marcelo não volta, eu vou aproveitar, ler o comentário aqui, cadê? Da Mandalas Alu Simone Gonçalves. Hoje, racistas invadiram os vídeos que mostram o coronel quebrando a placa defendendo. Racismo é crime, é criminoso, e criminoso a gente trata como tal. Prisão dos racistas, direito assassina. O Edson falou agora, o Edson todo poderoso, disse que acabou de receber um vídeo de uma mulher negra neofascista inacreditável falando mal dos negros e da consciência negra. Deixa eu aproveitar e fazer, então, já que parece que a conexão do Marcelo caiu, fazer uma última pergunta para a Bianca. Uma coisa que a gente tem visto muito, Bianca, é a aparição dos negros de extrema-direita. Então, a gente tem o Fernando Holliday, aqui em São Paulo, por exemplo, que é vereador, que é contra cotas, que é contra a consciência negra, que é contra políticas afirmativas. A gente tem o Hélio Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro, que o próprio se cita como Hélio Negão. Coincidentemente, logo depois que o Bolsonaro foi chamado de racista, ele apareceu com o Hélio Bolsonaro do lado. Mas eu queria saber como é que você vê esse movimento que a gente tem visto de muitos e muitas negras de extrema direita, inclusive defendendo esses discursos contra os direitos dos negros. As pessoas negras são desumanizadas sempre, e isso seja para sofrer violência racista, chamado de macaco, seja para, então já que é negro, tem que ter consciência e ser de esquerda e querer a revolução e a transformação social. E não é nada disso, as pessoas negras são humanas. E essa é parte importante daquilo que a gente defende. E os humanos, veja bem, eu nunca cobrei uma pessoa branca Bolsonaro ser branco, entendeu?
Mas nessa lógica eu poderia, né? Porque, pô, a gente produziu um Holiday. Quantos Bolsonaro não tem produzido ao longo da história do Brasil? Então, é um pouco indevível, acho, olhar desse jeito, né? Porque tem uma diversidade grande de perspectivas de pessoas negras. Por isso, às vezes, um discurso de representatividade pode ser falacioso, ele pode ter uma cilada. Porque uma pessoa negra que não tem a luta antirracista como prioritária, para mim, eu não preciso que ela esteja na Câmara dos Vereadores ou na Câmara Federal, por exemplo. Tanto faz. Uma pessoa negra que diz que não existe racismo, apesar desses números que a gente discute aqui, não me interessa que ela esteja lá. Me interessa, sim, que mulheres e homens negros que compreendem a luta antirracista como prioritária e que tenham como meta interromper o genocídio em curso no Brasil. E, para isso, a gente conta também com as aliadas e os aliados brancos, obviamente compreendendo seu papel nessa luta antirracista, mas assumindo para si a luta antirracista, porque ela é de todas e todos nós. O Marcelo voltou, vou fazer então a última pergunta para o Marcelo. Você está ouvindo a gente, Marcelo? Tô ouvindo. Desculpa, a minha conexão tá maluca. Não tem problema. Eu estava te perguntando sobre o esporte, que é a área que você tem mais proximidade, atua diretamente. A gente tem uma maioria de atletas negros em muitos esportes, no futebol, por exemplo, que é o que o Observatório de Discriminação Racial trata. A gente tem muitos atletas negros, inclusive atletas de ponta, mas tem uma minoria de dirigentes e de técnicos. Isso deixa claro que no futebol também o abismo entre brancos e negros se expressa dessa forma? Com certeza. O futebol, eu costumo dizer que ele é um exemplo fiel da sociedade brasileira, né? E nesse exemplo a gente tem aí o racismo institucional e estrutural bem presente. Atletas, meninos negros podem ser atletas, podem fazer parte dos clubes, mas não podem alcançar postos de maior representação, né? A gente não tem, ou a gente tem pouco treinadores negros, a gente não tem gente de clubes negros, são muito poucos os gerentes e conselheiros dos clubes. Isso mostra esse racismo institucional que a gente vive no Brasil. Desculpa para isso é porque os negros não se qualificaram. E aí, de novo, eu volto àquela pergunta. A maioria das pessoas que estão hoje trabalhando no futebol se qualificaram? Os presidentes dos clubes são pessoas qualificadas para estar ali ou são pessoas que herdaram esse posto porque tiveram ao longo da história um pai ou um familiar que já foi presidente dos clubes? A maioria dos clubes no Brasil, pelo que eu percebo, quem está no poder hoje já teve um familiar no poder antigamente. Então não é a oportunidade que faz com que novas pessoas passem a trabalhar nos clubes de futebol, nos postos de comando, né? Na verdade, é uma relação de poder onde o negro não está nesse círculo e, consequência disso, não vai estar também nesses cargos. Bianca, Marcelo, eu quero agradecer muito aos dois. Eu, como homem branco, mas homem branco gay, não consigo alcançar a dimensão do que vocês passam, mas pelo menos tento ter empatia de imaginar o quão difícil deve ser negro e negra nesse país, já que ser homem gay também não é exatamente muito fácil. Nós todos sofremos, e ainda mais a Bianca, que também é mulher, então a gente vai tendo esses acúmulos de opressões. Eu queria que vocês deixassem esse espaço agora para as suas considerações finais, para a gente refletir o que a gente pode fazer de mais imediato para ajudar as pessoas que estão assistindo. O que a gente pode fazer como pessoa, não institucionalmente, para reduzir o racismo ao nosso redor? Pode começar com a Bianca. Acho que a gente precisa compreender a dimensão do racismo na sociedade brasileira e compreender que ele não é perverso só para pessoas negras, ele é perverso para todos nós. Mesmo as pessoas não negras, elas têm acesso a algo muito limitado do que é a possibilidade de ser uma pessoa, de ser humano, por não compreenderem outras e outros diferentes de si, também como humanos. Então, compreender a profundidade do racismo na sociedade é uma tarefa que a gente precisa assumir para nós. Compreender que das várias opressões que podem se sobrepor à vida de alguém, e elas são muito terríveis,
A gente tem que entender o que elas significam nas trajetórias individuais, mas o que significa no acúmulo de riqueza desse país e na estrutura dessa sociedade, o que foi a escravização de pessoas negras e o racismo. Eu acho que essa compreensão profunda, ela é uma urgência para todas e todos nós. Enquanto a gente não conseguir revisar essa nossa memória, esse nosso passado, a gente não vai parar de reatualizar esse passado. Então, até hoje, a gente não entendeu o que a barbárie da escravidão negra. Então, a gente continua reproduzindo a barbárie contra os corpos negros. Minha recomendação é o que dá para fazer individualmente. Dá para você não discriminar negras e negros e se policiar em relação a isso o tempo todo, e dá para estudar. Leia autoras e autores negros. Procure a memória da luta do movimento negro e o caminho vai se abrir mais facilmente. Marcelo. Bom, primeiro, bater palma porque disse a Bianca, sensacional. E eu acho que para nós negros, né, a gente precisa pensar mais assim na nossa união, né? Discordar ou concordar de alguém que está faltando uma luta, ok. Mas a gente precisa pensar mais enquanto isso nos afeta, enquanto é importante ter esses representantes lutando por uma maior igualdade de oportunidades. Porque, na verdade, nenhum direito que a gente tem hoje foi dado. Tudo foi conquistado com muita luta, com muito suor e com muita morte. Então, é preciso que as pessoas negras que hoje não pertencem a nenhum grupo ou que silenciam quanto à questão racial, que elas façam essa reflexão de qualquer posição que elas estão ou gostariam de estar, vai sempre depender de alguém que está lutando para isso. E para as pessoas não negras, que elas criem um pouco mais de empatia, né? Que elas consigam perceber isso que a Bianca está dizendo, do quanto o racismo não afeta somente as pessoas negras, o quanto o racismo vai afetar também as pessoas não negras, porque numa sociedade com tamanha desigualdade como é a brasileira, a gente vai sempre ter a violência do nosso lado, a gente vai sempre ter a desigualdade produzindo cada vez mais violência, e para acabar com isso, a gente precisa ter igualdade de oportunidades, ter uma desigualdade social e racial menor, mas isso a gente só vai conseguir a partir do momento que a gente nos entenda como parte do processo, né? O parte do processo eu não posso olhar para alguém na rua e achar que aquela realidade de alguém que está ali miserável vai me afetar. Ela vai me afetar, em algum determinado momento ela vai me afetar. E a população negra precisa entender isso, e a população não negra precisa também olhar para nós quando a gente vai fazer um debate sobre racismo e entender que a gente não está aqui lutando. Eu não estou lutando só por mim. Eu estou lutando, Marcelo, por várias outras pessoas, por várias outras crianças. Eu penso sempre nas crianças que vão chegar para esse mercado de trabalho, vão chegar para as universidades, que precisam desse nosso apoio e que precisam desse entendimento das pessoas não negras, do que é o racismo e de quanto ele nos afeta, de quanto ele nos limita a buscar outras oportunidades. Eu quero agradecer muito. A gente conversou hoje no Dia da Consciência Negra. Eu tive o prazer de conversar, de ter uma aula com a escritora e jornalista Bianca Santana e com o fundador do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, Marcelo Carvalho. Novamente, obrigado a ambos. Estão convidados a voltar sempre que quiserem. Muito obrigada. Foi ótimo. Obrigada, William, Marcelo. Muito obrigada. Obrigado também, William. Obrigado, Bianca. E prazer conhecer vocês, prazer te conhecer, Bianca, que a gente continue cada vez mais firme nessa luta. A gente vai ficando por aqui com mais um Fórum 21. A gente volta amanhã com mais programa. Continue acompanhando a nossa programação aqui no YouTube e também no site revistaforum.com.br. Tchau!